É a primeira lei da radioatividade, certo? Chamada lei de Soddy. Certo? Vamos deixar sem o nome do cara para não confundir também. Tá bom. Primeira lei da radioatividade. A primeira lei da radioatividade, ela diz o seguinte, que um átomo, ele pode emitir uma partícula alfa para se estabilizar. Mas que quando ele faz isso, a sua unidade de massa é diminuída. A sua massa é diminuída em 4 unidades e o seu número atômico é diminuído em 2 unidades. Fala, cara, isso é bonito, certo? Isso é legal para a gente escrever. Então, quando um átomo emite uma partícula alfa, e faz isso para se estabilizar, não é só para fazer mal para você, não é porque, maldoso, ele fica fazendo isso o tempo todo. Não, é que a carga nuclear dele, certo, está elevada, então ele quer eliminar um pouco dessa carga nuclear para ele se estabilizar. Então ele tem sua massa diminuída em 4 unidades. E seu número atômico diminuído em 2 unidades. Ok. É aquela hora que você olha e fala, beleza, a primeira lei da radioatividade está aqui, está descrito, o textinho está legal, mas como que eu entendo isso numa reação? Então, numa reação, a representação genérica que você pode ter é assim, um átomo X, de número atômico Z, número de massa A, emite uma partícula alfa, emitir é sempre depois da seta, e quando ele emite uma partícula alfa, ele tem que obrigatoriamente se transformar em outro elemento. Ele não pode mais ser X. E por que ele tem que se transformar em um novo elemento? Porque o número atômico vai mudar. Está dizendo que o número atômico diminui em 2 unidades. Então fica Z menos 2 e o A fica menos 4. Então aqui você tem a representação genérica da nossa primeira lei da radioatividade. Vamos aplicar isso aqui no exemplo. Vamos pegar um átomo, certo? Entender como que isso acontece com um átomo. Então, o átomo de urânio, por exemplo, 92,235, ele pode emitir uma partícula alfa. E aí ele vai se transformar em um novo elemento químico. Que certeza eu tenho sobre esse novo elemento químico? A massa dele, certo? A massa dele que está aqui em cima, ela tem a massa menos 4 unidades. Então, 235 menos 4, eu sei que a massa do meu novo elemento químico tem que ser 231. Qual será o meu número atômico para esse elemento? Bom, o número atômico é diminuído em 2 unidades. Então, o número atômico, 92 menos 2, fica 90. Tá, mas e qual é o elemento? Certo? O elemento, você vai olhar na tabela periódica e vai descobrir qual é o elemento com essas informações que você tem. Certo? Fala, pô, como que eu faço isso daqui, cara? Olho pela massa ou olho pelo número atômico? Cara, a identidade do átomo está atrelada ao seu número atômico. Tá bom? Então não pela massa, porque eu posso ter elementos que são isóbaros. Então você vai olhar na tabela periódica pelo número atômico. E se tu olhar pelo número atômico, você vai ver que o elemento de número atômico 90 na tabela periódica é o elemento TH, o elemento tório. Então o átomo de urânio, quando ele emite uma partícula alfa, ele se transforma num átomo de tório, que é um átomo menor. E quanto menor ele vai ficando, ele vai diminuindo a carga nuclear. O que é diminuir a carga nuclear? É retirar próton e nêutron do núcleo. Nunca esqueça que uma partícula alfa, ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se ele está emitindo, se ele está jogando para fora a partícula alfa, ele está mandando embora 2 prótons e 2 nêutrons. Então, está diminuindo em 2 prótons e 2 nêutrons a carga nuclear desse cara. Tudo bem? E agora, se tiver isso daqui, urânio 92,238, agora mudei a massa, peguei um isótopo do urânio, vai emitir 6 partículas alfa 2,4 e vai se transformar em um elemento X. Falei agora, qual é o número atômico, qual é o número de massa desse meu elemento X? Fala, putz, você me ensinou só com uma.
Cara, se com uma partícula alfa ele diminui a unidade em diminui a massa em 4 unidades, o que acontece com a massa final? Bom, você pode resolver de duas maneiras isso daqui, por lógica, ou você pode resolver por um sistema de equação, se você adora matemática, certo? Então eu sei que o número de massa é representado por A, e sei que o número atômico é representado por Z. Então como que eu vou fazer para entender isso? Bom, tudo que está em cima tem que garantir que seja igual nos dois lados da equação. Tudo que está embaixo vai ter que ser igual nos dois lados da equação. Então vai ficar assim, ó. Primeiro para a parte de cima, 238 é igual a 6 vezes o número de massa mais A. Então eu vou ter 238, que é igual a 24 mais A. 238 menos 24 é igual a A. E eu tiro que o número de massa desse cara tem que ser igual a 214. Pronto, descobri o número de massa dele. Bom, vamos fazer para o número atômico. Mesma coisa, garanta que a parte de baixo seja igual nos dois lados da equação. Então, para fazer isso, 92 é igual a 6 vezes 2 mais Z. Então, 92 é igual a 12 mais Z. 92 menos 12 é igual a Z. Então, 80 é igual a Z. Então, a ideia é a seguinte, ó. 6 vezes 2, fazendo por lógica esse negócio, dá 12. Se tem que ser igual a 92, é porque aqui tem que ter 80. Pegou o lance? 6 vezes 2 é 12. Para fechar 92, aqui tem que ser 80. Dá para resolver. Aqui, 6 vezes 4 é 24, porque eu tenho 6 partículas alfa. Então, de 24 para fechar 238, falta 214. Pegou a ideia? Então, sempre dá para resolver assim, dentro da minha primeira lei da radioatividade, que está relacionada à emissão de partículas alfa. Então, a minha primeira lei da radioatividade, ela está relacionada à emissão de partículas alfa. Bora para a segunda, que fala da partícula beta. O que diz a minha segunda lei da radioatividade? Aqui é um núcleo atômico. Ao emitir uma partícula beta, para se estabilizar, muito importante saber disso, sempre buscando estabilidade, para se estabilizar, tem seu número atômico acrescido de uma unidade, acrescido de uma unidade, e a massa permanece inalterada. Bom, vamos descrever o processo. Então, um núcleo atômico, ao emitir uma partícula beta para se estabilizar, tem seu número atômico acrescido de uma unidade e a massa permanece inalterada. Então, vamos lá. Vamos representar um núcleo atômico aqui. Vamos pegar, sei lá, um átomo de carbono. Carbono 614. Então, quando ele emite uma partícula beta, menos 1 e 0, representação da partícula beta, ele se transforma num átomo de nitrogênio 714. Bom, vamos lá. Então, vamos entender esse processo aqui e ver se fecha com a informação que a gente colocou anteriormente no quadro da partícula beta. Então, vamos lá. Entender a estrutura. O átomo de carbono, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo dele, certo? Então, 6 prótons e 8 nêutrons. O átomo de nitrogênio formado no final, o que ele tem no núcleo? Ele tem 7 prótons e agora ele tem 7 nêutrons. Olha o que aconteceu com esse cara. Então, do carbono para o nitrogênio, aumentou o número de próton, mas diminuiu o número de nêutron. Aumentou um próton, diminuiu um nêutron.
E a emissão beta é o quê? Exatamente quando um nêutron se transforma em um próton. Então ele casa com a informação que estava anteriormente no quadro, certo? Então tem que manter o balanço de carga. Como que eu sei que mantém o balanço de carga disso daqui? Sei lá, vou pegar um exemplo aleatório também. A gente entender agora. Um átomo X, sei lá, aleatoriamente, estou chutando aqui, 1432, emite uma partícula beta menos 1 e 0, e se transforma em um átomo Y. Tudo bem? Qual é o número de massa que eu tenho e qual é o número atômico do meu elemento Y formado? Bom, a massa permanece inalterada. Então aqui ele vem com 32, porém o número atômico é acrescido de uma unidade. Então aqui ele passa a ter 15. De modo que o elemento inicial e o elemento final, eles têm uma semelhança. E qual é a semelhança que existe entre o elemento inicial e o elemento final numa emissão beta? A semelhança que existe está aqui, ó. A massa deles é a mesma. E se a massa deles é a mesma, a gente pode dizer o seguinte, ó, que em uma emissão beta, a formação de elementos que são isóbaros entre si. O que são elementos isóbaros? Elementos que são isóbaros entre si são aqueles que têm o mesmo número de massa. Certo? Então, quando eu estou fazendo uma emissão beta, o elemento inicial e o elemento final têm que ter a mesma massa. E se eles têm a mesma massa, provavelmente aparecerá esse nome aqui para você. Tem um trabalhinho a mais. Se ele falasse que a massa é a mesma, estava ok. Era só olhar que o número de massa não mudava. Agora, quando ele fala que é a formação aqui de um elemento isóbaro, aí você tem que pensar e falar, putz, o que é um elemento isóbaro? Tudo bem? Tranquilo com relação à segunda lei da radioatividade, as emissões beta. O que a gente pode fazer, certo, é misturar tudo isso daqui em uma coisa só. Certo? O que a gente pode fazer é misturar em uma coisinha só. Fazer as emissões alfa e beta acontecerem todas num processo inteiro. Certo? Poderia chamar de uma série radioativa. Não vamos entrar no mérito do termo, da série radioativa. Tudo bem? Mas vou mostrar algo aqui que dá para fazer tudo de uma vez só. E depois vamos pegar os exemplos da prova do Enem. A gente vê que dá para resolver isso daqui tranquilinho.